Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Projeto Eleições 2018. É com imensa satisfação que nós anunciamos aos nossos associados, o quadro social da Associação de Oficiais, e também a todo aquele que tiver contato com este vídeo, que a categoria de nível superior da Brigada Militar, de maneira dadivosa, de maneira corajosa, encaminha 6 nomes nesta candidatura, neste pleito, concorrendo à nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. São candidatos a deputado estadual que nós temos aqui, diante de nós, pessoas experimentadas, pessoas corajosas, porque corajoso é o brigadiano, corajoso é o policial militar, pessoas inteligentes, pessoas, enfim, com uma esteira de trabalho dedicado ao povo do Rio Grande do Sul. Por isso nós nos orgulhamos de promover este debate, nos orgulhamos de receber aos senhores e a senhora aqui na nossa casa, que é a casa dos senhores, e que, de alguma forma, nós estamos na intenção de oferecer esse serviço público ao Rio Grande do Sul. A Associação de Oficiais está aqui não só, ou não apenas pelo seu presidente, Coronel Marcelo Frota, me apresento desde já, o nosso vice-presidente, o Coronel Marcos Paulo Beck, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, o Coronel Carlos Azeredo, o nosso presidente do Conselho Fiscal, o Coronel Jarbas Vanin. Engalanados, como já disse, para receber o Coronel Quadros, a Comandante Nádia, o Coronel Freitas, o Capitão Haroldo Medina, o Coronel Bonetti e o Coronel Estivalete. Muito bem-vindos à casa dos senhores e da senhora. Vamos promover aqui um debate que, com toda certeza, vai oportunizar as pessoas do Rio Grande a escolher, quem sabe, não dentre um dos senhores ou da senhora, o candidato eleito, mas, quem sabe, escolher a todos os 6, porque seguramente nós teríamos uma representação muito importante, muito inteligente, muito diligente. E a gestão de segurança pública, que é um tema tão caro a todos os gaúchos e a todo o brasileiro, 64 mil homicídios dolosos ano passado, vai passar realmente a ser prioridade no estado do Rio Grande do Sul. Em face disso, nós pensamos aqui na Associação de Oficiais em dividir esse nosso encontro, esse nosso debate em 4 blocos. Eu vou explicar o primeiro e depois, na sequência, cada um dos blocos. O primeiro bloco haverá uma consideração inicial de cada um dos candidatos de 1 minuto e 30 segundos. Depois, cada um de nós que aqui estamos, vamos formular perguntas produzidas pela nossa assessoria, indicando o candidato que vai responder, e antes do candidato iniciar a responder, ele vai indicar aquele que irá comentar. Aquele que irá comentar vai comentar uma única vez. O que responder também uma única vez. Nós estamos aqui num número par, de forma que todos os senhores responderão e também irão comentar a resposta dada pelo colega candidato. Repetindo, o Coronel Quadros é candidato pelo PDT, a cadeira na Assembleia Legislativa, deputado estadual. A Comandante Nádia é candidata a deputado estadual pelo MDB. O Coronel Freitas é candidato a deputado estadual pelo PP, Partido Progressista. O Capitão Medina é candidato pelo Partido Verde, pelo PV, a cadeira na nossa Assembleia Legislativa, deputado estadual. O Coronel Bonetti é candidato pelo PR, a deputado estadual, e da mesma forma o Coronel Estivalete é candidato pelo PROS, pelo Partido PROS, a deputado estadual do nosso estado. Assim é que eu, de imediato, passo a cada um dos senhores, a partir então do Coronel Quadros, para a sua consideração inicial, 1 minuto e 30 segundos. O senhor pegue o microfone, 1 minuto e 30, contando a partir de agora. Uma boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente, boa tarde ao Coronel Becker, a todos que fazem parte desse debate. Nós estamos com 35 anos de serviço da Brigada Militar e, nesses 35 anos de serviço,
dentro dessa instituição, trabalhamos 90% da nossa vida brigadiana foi apagando incêndios, né? Em Caxias do Sul, 4º Distrito de Porto Alegre, Restinga. E nós nunca tivemos uma oportunidade de uma autoridade do Poder Legislativo, né, estar junto conosco, ou nos questionar com as ações. E nós vimos sempre essas autoridades, do escudo para trás, sempre tinha uma autoridade do Poder Legislativo. Vamos citar como exemplo essa ocorrência que teve na Princesa Isabel, onde 2 autoridades do Legislativo estavam na corregedoria da Brigada se queixando da atuação do 1º Batalhão, em uma atuação dentro da lei, onde tinha um documento de um juiz da Vara de Execuções Criminais com um oficial de justiça. Obrigado, Coronel Quadros. Nós vamos ser absolutamente rígidos com relação ao tempo em razão da organização aqui do nosso debate. Com a palavra para as considerações iniciais, o capitão Medina. A minha saudação fraterna à Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que, nesse momento, organizou esse debate sob a liderança do Coronel Frota. Cumprimento os demais candidatos aqui presentes e peço a licença a todos para dirigir a palavra aqui ao telespectador. Me sinto muito honrado de aqui dizer presente, como sócio fundador dessa associação, com 30 anos de Brigada Militar, tendo exercido todas as funções inerentes a um oficial de polícia militar, na área operacional e administrativa. Se o oficial que está aqui me assistindo, junto com praças, com a comunidade, me eleger deputado estadual, porque sim, eu vim aqui pedir o seu voto, garanto 100% de independência, quem quer que seja o governador desse estado. Eu estou com o Jairo Jorge, porque é uma pessoa que diz que vai respeitar o pagamento do funcionário público, vai pagar em dia, por maiores que sejam as dificuldades. Então, me alinho a Jairo Jorge nesta caminhada, pela sua experiência e competência, como fez lá em Canoas. Ao lado do Mano Changes também, esse moço que veio aqui na ZOF e demonstrou muito conhecimento técnico sobre as necessidades que os policiais têm, começando pelos praças da Brigada, para prestarem um melhor serviço, sendo respeitados pelo governador. Lá no Congresso Nacional eu apoio o Mano Changes. Muito obrigado, capitão Medina. Com a palavra, a comandante Nádia, pelo período de 1 minuto e 30 segundos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a Associação de Oficiais e Bombeiros do Rio Grande do Sul por esse momento ímpar e importante para a democracia do nosso Brasil. Cumprimentar aqui toda a direção e os candidatos, meus colegas, nessa mesa qualificadíssima. Dizer que eu sou filha única de uma professora estadual e de um sargento da Brigada Militar. Sou casada com um major da Brigada e nós temos 3 meninos. O Matheus com 20 anos, o Thiago com 13 e o Arthur com 9 anos. Eu sou tenente-coronel da reserva com muito orgulho e com muito orgulho fui a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia militar aqui no nosso estado, honrando também a nossa instituição. Criei e coordenei, implantando a Patrulha Maria da Penha aqui no nosso estado, fazendo um diferencial, protegendo as mulheres vítimas de violência doméstica. Estou vereadora de Porto Alegre, no meu primeiro mandato, na minha primeira eleição, com quase 7.000 votos. Estou aqui para te pedir o apoio, para dizer que nós, policiais militares, nós brigadianos, temos que votar em brigadianos, pois nós conhecemos a segurança pública e é isso que a sociedade do Rio Grande do Sul necessita e espera de um bom deputado estadual. Muito obrigada. Coronel Bonetti, suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Coronel Frota, presidente dessa associação, e do vice-presidente, Coronel Becker, dos presidentes dos conselhos, tanto deliberativo quanto fiscal, Coronel Azeredo e Coronel Vanin. Cumprimentar também aqueles candidatos que estão presentes aqui, que representam a oficialidade da Brigada. São 6 representantes, cada um com a sua capacidade, com a sua expectativa, e, com certeza, nós temos a expectativa de sermos eleitos.
Nós fomos candidatos já a vice-prefeito em Porto Alegre 2 vezes e pela primeira vez estamos buscando este pleito de deputado estadual, porque nós acreditamos que segurança pública é uma preocupação de todo o Estado. E nós temos que parar de dizer que problema de segurança é problema só da polícia. Problema de educação e problema de saúde é que levam à insegurança. E nós temos que trabalhar para isso. Não depende de quem é o governador, nós dependemos de ter deputados que defendam a categoria policial. Não só a brigada, mas toda a categoria da segurança pública. Estamos trabalhando para isso aí, estamos buscando em cada canto do estado do Rio Grande do Sul e temos certeza que, se eleito formos, nós vamos defender essa categoria, assim como nós fizemos em 35 anos de serviço ativo e 17 já na reserva, que nunca nos afastamos daquela corporação que tanto nos serviu. Coronel Freitas, para suas considerações iniciais. Quero iniciar cumprimentando o presidente da associação pela magnífica ideia de poder reunir e todos os integrantes da Associação dos Oficiais da Brigada e dos Bombeiros, por poder reunir os candidatos da Brigada, os candidatos brigadianos. E eu me sinto muito honrado de estar aqui lado a lado com vocês e poder participar. Eu lamento que tantas, né, nós temos a instituição Brigada Militar, nos seus 180 anos, elegeu poucos deputados. Eu acho que o último foi o Coronel Poetinha, né, que foi eleito e mesmo assim como suplente. E é importante. Como é importante nós temos um representante da nossa instituição na Assembleia Legislativa. Eu, como comandante-geral, eu senti o peso que é essa falta, essa necessidade de ter um representante da Brigada, um policial, para tratar dos assuntos da segurança pública dentro da Assembleia, para conversar com as autoridades constituídas e governamentais do nosso Estado sobre segurança pública, para dar um encaminhamento melhor e mais rápido às demandas das instituições de segurança pública e do povo do Rio Grande do Sul. É uma oportunidade, presidente, que eu entendo muito oportuna, muito interessante, de a gente, já nos conhecemos, mas trazer debates, principalmente para construir uma instituição Brigada Militar e uma instituição Corpo de Bombeiros Militar maior e, principalmente, trazer mais qualidade para a segurança pública do nosso Estado. Muito obrigado, Coronel Freitas. Com a palavra, para as considerações iniciais, o Coronel Estivaletti. Boa tarde, Coronel Frota. Parabéns por essa brilhante iniciativa. O senhor que já comandava uma associação excelente, hoje eu tenho os bombeiros juntos, né? Eu quero dizer para você que eu sou gaúcho e sou brigadiano, sou Estivaletti. Pela segurança, voto Bolsonaro, 17, que aliás tentaram matar. Você está eleito, Bolsonaro, pode ficar tranquilo. Aqui no Estado, também estou com o Jair Jorge. E peço para você, antes de votar em mim, pelo amor de Deus, tu não vota nesse Sartori. Por favor. Ele vai terminar com o que ele começou. O que nós pedimos para ele. Trabalhei para ele. Nós pedimos a integração das polícias. Disse para ele como é que a gente fazia a integração. Sou oficial da brigada, casado com uma policial civil. Faço a integração dentro de casa. Disse para ele. Lá em casa, infelizmente, quem manda é a civil. É a minha esposa, a Miriam. Mas ela me ensina muito. E eu digo para os senhores aqui, é aqui que está a Pleiade, e eu tenho convicção de aqui nós teremos 2 ou 3 deputados, estão sentados aqui. Boa sorte a todos, sejam felizes. Nós saímos da mesma cepa. Estão aqui meus professores e os professores estão vendo seus alunos. Bons alunos, como o Frota e como o coronel, que é mais antigo, o coronel Beck, nosso vice-presidente. Nós temos que estar juntos e unidos. Segurança não é para amadores. Não é para um Schirmer que devia estar preso. Obrigado, Coronel Estivaletti. Agora nós vamos passar as perguntas. Eu vou pedir que, pela Associação de Oficiais, o primeiro a perguntar é o Coronel Vanin. Antes de fazer a pergunta, antes de botar a mão na urna, o senhor escolha o candidato que vai responder. E o candidato que o senhor escolher já vai indicar quem vai comentar. Quem vai responder tem 1 minuto e 30, quem vai comentar tem 30 segundos. Antes disso, eu vou pedir para a nossa organização para tocar a sineta 10 segundos antes, que é para o candidato... Não tem, infelizmente. Mas 10 segundos antes de terminar, ele toca para poder fazer um fecho e depois, no segundo toque, então, aí fica suspenso o tempo. Assim,
Imediatamente, Coronel Vaninho, o senhor escolha o candidato a responder, o candidato escolhe quem vai comentar e o senhor faça a pergunta. Eu escolho a Tenente Coronel Nádia para responder a primeira pergunta. Quem vai comentar a sua pergunta, Coronel Nádia? O Coronel Bonetti. A pergunta é a seguinte. Juntamente à FENEM, a ASOF sustenta o requisito de direito para o ingresso como oficial militar estadual e de qualquer curso superior para o ingresso como praça militar estadual. Este é, inclusive, o delineamento da PL 4363, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Bombeiros Militares. Qual a sua posição sobre este ponto? O candidato apoia uma PEC nesse sentido? Para... Uma PEC estadual nesse sentido. PEC estadual, exato. Para ingresso? Sim. De nível superior. De nível superior. Para os oficiais. Não, eu vou reformular a pergunta, então. A pergunta está bem feita. A pergunta diz o seguinte: o pré-requisito de ingresso para os oficiais é o bacharelado em Direito. O pré-requisito das praças é o nível médio. A pergunta é o seguinte: a PEC, a senhora apoia uma PEC estadual para colocar status constitucional na carreira jurídica dos oficiais e mudança no pré-requisito de ingresso dos praças? Eu acredito, primeiramente, que os oficiais, é necessário sim que os oficiais tenham um nível superior, principalmente na área jurídica, uma vez que nós, oficiais, acabamos tratando questões jurídicas no atendimento de várias ocorrências, principalmente nos crimes ofensivos à vida, que é o que a maioria das pessoas se preocupa. Por certo que temos ainda muito a andar. Temos a FENEM, a Associação dos Oficiais, fazendo um trabalho maravilhoso em Brasília. E, por óbvio, eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul, assim como em outros estados, a tendência, sim, é de que nós possamos ter uma carreira jurídica, fazendo com que a nossa qualificação seja cada vez melhor, uma vez que somos tutores da vida das pessoas, assim como o nível médio para os praças, para que a gente tenha uma qualificação maior no atendimento ao público, aquele público que clama hoje por segurança pública, aquele público hoje que necessita um atendimento mais especializado. Nós vemos nas mais diversas carreiras, seja na área da saúde, da educação, a qualificação em nível superior sendo necessitada. Não pode ser diferente para os oficiais e os praças. Eu concordo em parte com o que a comandante Nádia está afirmando, que é em questão ao ingresso, principalmente de nível superior para os oficiais. Em relação às praças, me parece que não adianta nós mudarmos o nível de ingresso se nós não tivermos um plano de carreira que permita que o praça, assim como as outras funções no Estado, atinjam o status dentro da carreira que escolheu. Então, antes de nós pensarmos somente no ingresso, que o ingresso, na realidade, ele favorece para o atendimento, mas principalmente que tenha um plano de carreira que seja atendido às necessidades daqueles que são integrantes da segurança. Coronel Beck escolhe quem responde. Quem responde escolhe quem comenta, e aí o senhor faz a pergunta. Vou fazer a pergunta para o Coronel Alfeu. Coronel Medina, Major Medina, Tenente Coronel Medina, desculpa. Muito bem. Coronel Alfeu, qual a opinião do senhor como candidato em relação à Força Gaúcha, criada recentemente por portaria do secretário de Segurança Pública? Tudo que possa causar algum prejuízo à nossa missão, isso me preocupa. Tá? A Força Gaúcha, ela foi criada, ou pode ter sido criada com as melhores das boas intenções, mas ela não funciona, ela não tem uma articulação formal forte, e principalmente, a questão mais importante, ela tem que estar vinculada à instituição Brigada Militar. Ela tem que ser coordenada para a Brigada Militar. E nós não podemos criar forças auxiliares daqui a pouco que possam tirar de nós a nossa autonomia da Polícia Ostensiva. Com o microfone, o capitão Medina comenta.
Sou 100% favorável ao aproveitamento de oficiais e praças da reserva da Brigada Militar, devidamente articulados, organizados, sob o comando da Brigada Militar. Os veteranos 100% ficha limpa, com a experiência de combate ao crime que os gaúchos querem, precisamos que eles estejam nas ruas de novo, defendendo a população. Sou favorável sob o comando da Brigada. Nosso presidente do Conselho Deliberativo, Coronel Azeredo, o senhor escolhe o candidato que vai responder a sua pergunta sorteada. Aguardo o candidato escolher quem vai comentar e aí o senhor faça a pergunta. Coronel Quadros. Coronel Freitas. Já foi ele, né? Coronel Freitas. Coronel, no âmbito federal, existem diversas proposições para reformar o modelo nacional de segurança pública, que vão desde a unificação até o ciclo completo de polícia. Qual a visão do candidato acerca do atual modelo e do caminho para melhorar a eficácia do serviço de segurança pública? Eu defendo o ciclo completo de polícia para as polícias militares. Os comandos que eu passei à frente destes comandos, e foi um passo muito importante essa vivência nossa do termo circunstanciado, que deu um amparo muito grande nas atividades de polícia ostensiva. Essas atividades de polícia ostensiva com respaldo de ações que foram realizadas, né? Ações técnicas na área de escuta telefônica, porque o crime hoje também teve um avanço tecnológico por parte dos delinquentes. Então, o que acontece? A polícia ostensiva, que está direto com a sociedade, ela vê o clamor daquela sociedade, e a sociedade cobra, porque a polícia que está na rua 24 horas é a polícia ostensiva. E a sociedade não aceita chamar o Estado, vai uma viatura até a casa dela, daí essa viatura diz para ir numa delegacia de polícia registrar a ocorrência. Há uma incoerência. Um cidadão, no momento de emergência, ter que ir em 2 polícias para fazer. E eu defendo o ciclo completo de polícia. Com relação a essa questão, por óbvio, a questão da unificação é resultante de um porre ideológico de 30 anos que nós estamos sofrendo aí nesse tema. E isso tem que ser combatido. Temos que, pelo contrário, fortalecer as polícias. As polícias têm espaço, polícia ostensiva, polícia judiciária, enfim, todas as polícias. E o ciclo de completo vem a cabo disso, até porque é a mais forte manifestação da autoridade policial. Bom, a pergunta agora é eu que vou sortear. Eu escolho para responder o Coronel Estivalete e o senhor escolhe quem para comentar? Bonetti. O Coronel Bonetti já comentou. Já comentou também e o Coronel Freitas também já. Ok, então vamos sortear aqui a pergunta para o senhor. Coronel Estivalete. Como o candidato vê a remuneração na forma de básico mais vantagem, contrastando com o modelo de remuneração por subsídio? É contra ou é a favor? Justifique. Bom, vou lembrar primeiro, não votem no Sartori. Vou lembrar primeiro, então. Não votem no Sartori. Quanto à remuneração, ela vem sendo estudada há muito tempo, eu concordo com a posição que a Azof está tomando. Eu acredito que o melhor para nós, em questão de... Nós temos que ver o controle da paridade. O que é? Como nós vamos construir para que o nosso colega da reserva... Eu já estou na reserva, lógico. Tem que puxar a brasa também para o meu assado, mas você que está inativa tem que saber. Nós temos que pelear, temos que lutar, botar os bons federais lá, para quê? Para que o salário que nós ganhamos hoje, ele esteja o mesmo quando nós formos para a reserva. Eu acredito que o subsídio, ele atinge melhor para essa forma de remuneração. Mas confio na associação, eu conheço já a posição da associação, tá? Já estive contigo, Frota, e com os sócios, e fecho com vocês. Eu concordo com o Coronel Estivalete, nós temos que nos preocupar com a paridade, né? Talvez foi a minha decisão
para a política, para vir para a política, foi as asneiras que eu ouvi de deputado estadual o ano passado, quando eu assinei meu requerimento para ir para a reserva, e os meus colegas de turma seguraram o requerimento. Aquelas asneiras que a gente ouvia de deputado falando da instituição Brigada Militar, a instituição que ele não conhece. Muito obrigado. Eu concordo com o Coronel Stivaletti. Muito obrigado. O Coronel Vanin vai sortear a pergunta e tem 2 candidatos que o senhor pode escolher, ou o Capitão Medina ou o Coronel Bonetti, para responder. E aí indica quem vai comentar. Eu escolho o Coronel Bonetti para responder a pergunta. Quem comenta, Coronel Bonetti? O senhor pode escolher o Coronel Stivaletti para comentar, ou eu vejo depois. O senhor escolha para comentar o Coronel Stivaletti. Que foi, senhor? Por favor. Faça a pergunta, Coronel Vanin. A pergunta, Coronel Bonetti. O regime de previdência complementar do Estado exclui os militares estaduais por terem um regime jurídico constitucional próprio. O candidato defende esta condição? Com certeza que eu defendo. Nós somos uma categoria especial e, portanto, devemos ser tratados com especialidade. Não podemos nos distinguir em relação às outras categorias de Estado. Tem categorias no Estado que têm essa capacidade de defender a figura da Previdência Especial. Então, nós não podemos fugir a esse item. Temos que favorecer e temos que lutar para continuarmos com o nosso regime, e vou lutar com todas as forças, sendo deputado, para que tenhamos esse regime mantido. Nós não podemos vacilar e ainda discutir se é possível ou não mudar o regime. Concordo em gênero, número e grau com a associação, porque a pergunta veio da associação, e com o Coronel Bonetti. E digo mais para os senhores, escolho bons deputados federais. A nível federal, nós já temos a Polícia de São Paulo, Rio, deputados federais, são eles que vão segurar essa batuta. Pense nos deputados federais que vão, porque eles é que vão nos defender e vão manter isso que nós queremos. Bom, agora o Coronel Azeredo, nosso presidente do Conselho Deliberativo, só tem uma opção. É fazer a pergunta para o Capitão Medina, que só tem uma opção, que é a comandante Nádia para comentar. Por favor, Coronel Azeredo. Coronel Capitão Medina. A gratificação de substituição e a gratificação de dedicação exclusiva teriam o apoio do candidato? Certamente, porque antigamente era assim. Aí, querendo fazer um colibri, foi feito um urubu lá pelo candidato aquele de antigamente, o José Gomes, né, que foi o camarada que protagonizou aos praças da Brigada Militar que eles perdessem essa condição de substituição. Então, sou favorável e, inclusive, sou favorável que as responsabilidades devem ser valorizadas. Como, por exemplo, o nosso grande corpo de bombeiros militar, um camarada dirige um caminhão de 500, 800 mil reais e não ganha nada mais por isso. Se der qualquer acidente, o sujeito vai ter que descontar o resto da vida. Então, ele, como motorista de caminhão, de bombeiro, como antigamente era, né, Coronel Azeredo, recebia uma valorização por essa especificidade de dirigir um caminhão. Então, sou favorável, apoio essa ideia, e lá na Assembleia, eleito e deputado pelo oficial, o praça que está me assistindo, a comunidade civil que quer mais segurança pública na rua, terão em mim um deputado independente. Não vou aceitar nenhuma CC de governo para ser 100% independente para te representar, porque o governador faz a basezinha dele lá com CCs para os deputados. Então, seu comentário, certamente... Muito obrigado, Capitão Medina. Seu comentário, comandante Nádia. Por certo, sabemos que as competências são múltiplas para a oficialidade da Brigada Militar. E as responsabilidades também o são, assim como para os praças. Então, por óbvio, que assim como o capitão Haroldo Medina falou, somos favoráveis à substituição e principalmente à dedicação exclusiva, que é algo que nós, brigadianos, nós policiais militares, temos feito ao longo dessa história da Brigada Militar de 180 anos. Muito obrigado. Com isso, nós concluímos o primeiro bloco.
O segundo bloco agora é de perguntas e respostas entre os candidatos. Os senhores farão uma pergunta, 30 segundos para formular a pergunta, 1 minuto e 15 para aquele que o senhor escolheu, a senhora escolheu, responder, e tem de réplica 45 segundos. Como não tem outro jeito, eu vou me permitir, aliás, permissão é essa concedida pelos senhores, a escolher, vamos iniciar pela ponta lá com o Coronel Estivalete. 30 segundos para perguntar, o senhor indica quem é que vai responder. Comandante Nádia. 30 segundos. Comandante Nádia, a senhora como vereadora, como uma militante do PMDB, por que a senhora deixou o Sartori fazer isso conosco? Deixou ele mexer no primeiro dia, ele acabou com diária, viagens, 6 meses sem promoção e renovou mais 6 meses. 1.100 foram embora por causa disso. A senhora não percebeu isso? Adorei a pergunta. O Coronel Estivalete está meio raivoso com o governador Sartori. Mas tenho a dizer a você que partidos políticos são feitos de pessoas. Pessoas que erram, pessoas que acertam. Mas eu vou dizer que o Sartori, o gringo, está certo. Porque o parcelamento do salário é algo que foi deixado por conta de um governo de esquerda, do Tarso Genro, que rapou os cofres do nosso Estado, que não deixou chance para o novo governador, fosse o Sartori, fosse do PDT, do PROS, do PR, ter direito a fazer algum financiamento. Mais do que isso, hoje, o senhor aí que está nos ouvindo, acredita que tendo dinheiro em caixa, o governador que quer a reeleição não pagaria os seus servidores em dia? E mais do que isso, temos que lembrar que o governador Sartori tentou, através do 12º, fazer com que as mazelas do Estado fossem divididas por todos. Mas alguns partidos aí disseram não ao funcionário público. 45 segundos para réplica. Tangenciou na resposta, porque eu falei que, pela maldade do gringo, 1.100 foram embora no primeiro ano. Você que está me ouvindo aí, você que não sabe, eu conheço a lei de cor. No primeiro dia, eu falei com ele, lá na Chácara das Bananeiras, lá na academia, e pedi, olha para aqui, olha quem está aí, ó. Aviões, tudo isso aqui, isso é a tua tropa. Pois ele fez. O decreto dele extinguiu diária, extinguiu promoção, extinguiu e ainda ameaçou. E o que? Muita gente ficou doente. E foram para onde? Foram para casa. No primeiro ano, 1.100. Isso ela não abordou? Claro que não vai abordar. Obrigado. Coronel Freitas, o senhor escolha não quem... tem réplica? Não, a réplica foi feita por ele. O Coronel Freitas, o senhor escolha primeiro quem vai lhe responder e o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Capitão Medina. Que terá 1 minuto e 15 para responder, por favor. Capitão Medina, nós tivemos recentemente uma situação com relação aos próprios da nossa instituição. O caso do ginásio da Brigada. E eu já, com relação a essa situação, eu já conheço também a situação dos próprios residenciais, tudo depauperado, né? Qual a tua opinião com relação à situação desses prédios, que hoje o valor deles é enorme para a sua manutenção, prédio do 9º Batalhão, DLP, com relação a isso aí? Resposta do Capitão Medina. Excelente pergunta, comandante. O Coronel Freitas, que nos comandou a Brigada Militar, com a sua integridade, que sempre uma reputação que o precedeu, eu não vejo melhor quadro para definir o desgoverno atual na área de segurança pública do que o próprio da Brigada Militar citado pelo Coronel Freitas. Se eu fosse governador, eu mandava consertar o telhado, mas o governador optou por botar o prédio à venda. Um prédio que era uma escola, ele quer permutar agora por um presídio. Eu acho isso uma vergonha, cidadão. Praças e oficiais da Brigada Militar. Eu, no comando da Brigada Militar, ao lado do Coronel Freitas, como ajudante dele, lá secretário dele, na área parlamentar, eu não media esforços, dizendo para o comandante que já estava saturado de ver o desgoverno tratando a Brigada Militar desse jeito. E não fugindo muito ao tema, voltando, o ginásio é o melhor quadro para definir o desgoverno. Troca agora o que era uma escola de educação física, permutar por um presídio. O Pitágoras deve ter se virado. Muito obrigado, capitão Medina. Para a réplica, o Coronel Freitas. Eu concordo
que nós temos que ter uma ideia como instituição, e isso faz parte da nossa posição como deputado, de ajudar a construir melhores soluções para os próprios da Brigada. Hoje nós vivemos, nossos quartéis estão depauperados por vários governos, muitos governos, milhares de governos. Nós temos que pensar grande para a nossa instituição. Nós temos que pensar se precisamos ter quartéis de tamanhos tão grandes que causam tantas despesas. Né? Construir um prédio, como ali no 9º, uma proposta que nós tivemos que fazer. O 9º Batalhão, o DLP são prédios antigos, velhos, não são históricos. Constrói ali um prédio de 2, 3, 4, 10 andares, acomoda todas as frações da Brigada, creche, restaurante, ponto. Isso, numa visão de futuro, é importante. Os prédios históricos da Brigada, isso nós temos que manter. As propriedades da Brigada, nós temos que trabalhar. Coronel Freitas. Passe o microfone, por gentileza, para o Coronel Quadros. O senhor, quem vai lhe responder? Coronel Bonetti. Coronel Bonetti, o senhor tem 30... É só o senhor. O senhor tem 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 15 para a resposta, Coronel Bonetti. Comandante, o senhor comandou o batalhão de operações, comandou o Super CPC, né, que pegava CPC, CPM e Vale dos Sinos. Qual é a sua posição da Força Nacional está atuando no estado do Rio Grande do Sul? Bem, primeiro eu gostaria de dizer que nós viemos aqui para um debate em busca de quem é o candidato que vai ser eleito para ser deputado. Eu não estou discutindo aqui quem é que vai ser o governador. O governador depende dos deputados, e não os deputados do governador. Até hoje, nós todos passamos por governos e elegemos deputados que se diziam representantes da Brigada Militar. No entanto, quando chega a vez dos outros, os outros são os culpados. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a Força Nacional é o engodo como nós temos essa nova força que foi criada no Estado. A Força Nacional, se nós quiséssemos favorecer para que tivéssemos aqui policiais, deveríamos trazer esse recurso do Ministério hoje da Segurança e repassar para os nossos brigadianos trabalhar, e não mandar os brigadianos daqui para outros estados e trazer as pessoas que vêm para cá, que só rodam nas avenidas sem saber o que estão fazendo. Então, isto é preocupante, porque nós vemos viaturas bonitas, com armamento bonito, sem saber o que eles estão fazendo e sem capacidade de fazer. E isto vai ser também o que vai acontecer com esta força que está sendo criada no estado do Rio Grande do Sul. Coronel Quadros, o senhor tem 45 segundos para a réplica, e eu vou pedir a todos os candidatos que não comentem em cima da resposta ou do comentário do candidato que está com a palavra. 45 segundos para a réplica. Bem, senhoras e senhores que estão me acompanhando, Coronel Quadros, o coronel polêmico. Coronel, eu discordo do senhor. Aqui é o momento de nós falar. O deputado, ele tem que cobrar do executivo. Fica muito cômodo para o deputado sentar a bunda dele na cadeira, certo? E no fim do mês ele recebeu o salário. A gente observa partidos políticos como o PT, que está do lado do MST, dos movimentos sociais, e o brigadiano sentado na JMR respondendo inquérito. Quando ele vai lá na corregedoria, bater nos policiais que estão cumprindo o mandato. Eu também sou contra a Força Nacional estar aqui. Muito obrigado, Coronel Quadros. Pergunta à comandante Nádia, quem vai lhe responder? O Quadros, Coronel Quadros. Pode responder sim. Tá? Então, a senhora tem 30 segundos para perguntar, o Coronel Quadros tem 1 minuto e 15 para responder. Eu gostaria de saber o que o Coronel Quadros acha dos seus colegas deputados estaduais do PDT que votaram contra o duodécimo, contra o funcionalismo público. Bem, primeiro, eu quero deixar bem claro a minha posição. Quero deixar bem claro como eu fui quando eu fui convidado para vir para o PDT. Eu vou, se for eleito pelo povo gaúcho, eu vou ter um compromisso com quem votou em mim. A minha posição é bem clara. Eu já tive uma conversa com o candidato a governo do estado, Jairo Jorge, onde eu fui bem claro para ele. Se dia 1º de janeiro o governador Jairo Jorge não colocar o salário em dia, eu vou na sala dele e vou meter o pé na porta. Porque eu tive culhão para ir contra juiz e promotor o ano passado. Portanto, comandante Nádia, eu não sou uma Maria vai com os outros. Eu tenho uma posição, e a minha posição é firme. Eu tenho 56 anos de idade e tenho vergonha na cara. O que eu estou falando hoje
na mídia e junto com as pessoas que me conhecem, conhece o Coronel Quadros. O Coronel Quadros sem trava na língua. E eu não tenho trava na língua. Eu não tenho rabo preso. A minha vida é limpa. Muito obrigado. Réplica de 45 segundos. Pois é, o governador Sertori pretendia, com essa PEC do 10º, vincular os recursos reais da Receita do Estado também ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Assembleia Legislativa, à Defensoria Pública, que eu já falei, ao Tribunal de Contas, e também à Justiça Militar. O que, infelizmente, foi um desastre, porque vários deputados não votaram por essa PEC do 10º, dizendo não aos funcionários, o que resultou na continuidade do parcelamento, infelizmente, dos nossos salários. Muito bem. Pergunta agora o capitão Medina. O senhor tem duas opções para lhe responder, ou o coronel Estivalete ou o coronel Freitas. O senhor escolha. Coronel Freitas, nós tivemos hoje um exemplo da insegurança no país. Independente de quem seja o candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro foi esfaqueado hoje num ato de campanha. Então, prova que ninguém está livre dessa bandidagem que nós temos que botar na cadeia. Eu somo a minha oração, a corrente de orações, independente de quem seja o candidato, mas oro hoje para que o Bolsonaro tenha a sua saúde plenamente restabelecida. A pergunta é, se nem o candidato está livre da bandidagem e o cidadão comum na rua Muito hoje, obrigado. o que pode esperar? A resposta, coronel Freitas. Ele tem que esperar, e isso faz parte do nosso trabalho, não só de nós, que já construímos esse trabalho durante 35 anos, polícia na rua e bandido na cadeia. Nós temos que fortalecer as polícias, nós temos que fortalecer os planos de carreira, nós temos que fortalecer a previdência dos policiais. Lembrem-se todos, 4 de agosto de 2016, nós temos que construir presídio. Presídio não é sinônimo, só se nós deixarmos, o poder público deixar, de bairros perigosos. Temos que construir presídio. Hoje nós temos 107 presídios, nós deveríamos ter para 497 municípios. Impunidade. Então, para nós resolvermos essa questão, nós temos que ser fortes. Exigir dos municípios, e isso está no meu plano de proposta para a Assembleia, exigir dos municípios que eles façam a sua parte na construção de uma sociedade melhor, que é construir presídios. Muito bem. Temos a réplica de 45 segundos. Acompanho o raciocínio do coronel Freitas quando ele diz que nós precisamos de mais polícia na rua. Polícia ostensiva na rua. Como é que um governador deixa sair 8 mil brigadianos até o presente momento? É o que saíram da ativa para a reserva da Brigada Militar. Eu estava lá no gabinete do comandante Freitas, no primeiro ano de governo, e tínhamos que ouvir que o governador não ia pagar a AIPSA para os brigadianos voltar, permanecer na ativa da corporação, e agora ele constitui a Força Gaúcha no apagar das luzes do governo dele. Coronel Estivalete tem mais é que apagar a luz do Sartori, e é o gringo que fez o que está fazendo. Não, para mim, na área de segurança pública está reprovado. Muito obrigado. Nós temos agora para perguntar o coronel Bonetti e para responder o coronel Estivalete. A minha pergunta é esta preocupação que nós temos hoje em relação à quantidade de especialistas em segurança pública. E, dentro dos especialistas que tem de segurança pública, o que nós vemos? As pessoas leem 2 livros e passam a ser defensores de coisas que nós passamos 35 anos e não conseguimos resolver. Eu pergunto se o deputado, futuro deputado Estivalete, sendo eleito, se ele vai batalhar realmente pela classe policial ou se ele vai ser convidado para ser secretário de Estado. Por gentileza, coronel Estivalete. Obrigado, Bonetti, por me dar a oportunidade. Quero dizer que eu sou filho da URGS e da Brigada, e consegui colocar todos os meus filhos na URGS. Portanto, o reconhecimento acadêmico é o mais importante. Com certeza. Por exemplo, o secretário Schirmer, pela Boate 15, devia estar preso. Não está, porque é político. Especialista em que ele é? Defendo que os oficiais, para fazer o primeiro estágio, têm que ter mestrado e os coronéis deverão ter doutorado. Temos que trabalhar num tempo X para que nós consigamos chegar a isso. Esses são os que mandam. E segurança não é para amadores.
E ela tem que ser feita todo dia, não só no ano de eleição. Olha o que esse governo Sartori está fazendo agora. Agora começaram a dar viatura, chamaram o Instituto Floresta, começaram a fazer e entregar dinheiro, tudo. Agora, no ano de eleição, eu não vi ninguém na Assembleia, eu estava lá. Eu me levantei e disse, ô Sartori, por que só agora no ano de eleição? Portanto, reconhecimento acadêmico. Coronel Bonetti, a réplica, 45 segundos. A minha réplica e a minha colocação é que esses especialistas, nós mesmos é que deixamos e demos espaço, porque nós não nos valorizamos e não valorizamos os nossos parceiros. Está na hora de nós nos valorizarmos, seja praça, seja oficial. Nós acreditamos que nós somos uma casta e vamos deixando as coisas passarem e não fazemos aquilo que nós temos que fazer. E outra coisa, temos que cuidar para não elegermos deputados que se dizem defensores da segurança pública e depois esquecem da segurança. Bom, com isso, nós partimos para o terceiro bloco. O terceiro bloco, os associados, através da sua representação, fazem as perguntas. Nós vamos escolher o candidato a formular a resposta. Antes do candidato iniciar a formulação da sua resposta, escolha qual é o candidato que vai comentar. Então, nós vamos começar aqui pelo Coronel Beck. O senhor escolha o candidato que vai lhe responder, aguarde que ele indique quem vai comentar, e aí vamos lá. Comandante Nádia. Quem é que vai comentar, comandante? Pode ser o comandante Freitas aqui, o Coronel Freitas. Comandante Nádia, pela ênfase que a senhora defende o governo Sartori, nós lhe perguntamos o seguinte: a senhora como deputada, sendo eleita como deputado, e o Sartori sendo governador eleito, de que forma a candidata vai se conduzir em relação aos pleitos dos militares estaduais? Excelente pergunta. Desde que eu entrei no MDB, que foi o partido que me acolheu, e digo que todos devem escolher um partido para se filiar, para concorrer, eu não tenho seguido regras que não correspondem com a minha ética, que não correspondem com o meu saber, com a minha instituição. Bem pelo contrário, eu tenho feito posicionamentos a favor da nossa instituição, de valorização. Quem me acompanha na Câmara de Vereadores vê são as minhas falas totalmente favoráveis à Brigada Militar, de valorização, de enaltecimento da Brigada Militar. E, por certo, que na questão da paridade, que estaremos o ano que vem sendo sabatinados, eu não vou dar tiro no meu pé. Eu sou brigadiana de alma e de coração. Então, mesmo que seja contra o meu partido, por certo, eu vou ser uma das pessoas, uma das deputadas que estarão ali, fazendo o convencimento de outros deputados para que preservem, sim, a Brigada Militar, para que enalteçam, valorizem, qualifiquem e a gente possa equipar melhor os nossos homens e mulheres. Agora, eu quero ver aqueles oficiais e praças que defendem e que fazem campanha para deputados civis, se vão conseguir fazer o mesmo convencimento. Coronel Freitas, o seu comentário. A defesa dos pleitos, dos brigadianos, das associações, enfim, é algo assim que tem que ser a principal identidade, a principal bandeira de um deputado eleito pela Brigada Militar. E principalmente mostrar para o governo executivo, qualquer que seja eleito, para todos os demais 53, 52 deputados, considerando que nós podemos eleger 3 deputados brigadianos. Respeitem a Brigada Militar, respeitem os militares estaduais. Pensem, enquanto a Brigada estiver de costa para o Palácio Piratini. Obrigado, Coronel Freitas. Eu vou fazer a pergunta ao Coronel Quadros. Quem é que o senhor escolhe para comentar a sua resposta? O capitão Medina, Tenente Coronel Medina. Eu não vou te chamar de capitão. Eu aproveito essa situação para esclarecer que este é o nome que o de campanha escolheu para a campanha. Isso aí. Perfeito, ok. Mas, assim, a pergunta que eu acabei de sortear aqui, Coronel Quadros, é a seguinte: como o candidato vê as instituições policiais hoje? Temos instituições de Estado ou de governo? Por quê? E o que deve ser mudado, caso, no seu entendimento, algo precise ser mudado?
Bom, esse tempo de serviço nosso, que a gente vivenciou dentro de uma instituição de polícia como a Brigada Militar, com 180 anos, em novembro faz 181, eu concordo, teve um companheiro que falou agora aqui, de valorização. Eu vejo que a polícia ela está passando por um momento bem delicado, mas, infelizmente, nós não nos valorizamos. Nós não nos valorizamos. O secretário de Segurança Pública, né, e alguns assessores que estão com eles, dão aquelas ideias mirabolantes que têm ali, que na área operacional deixaram a desejar, ou passaram, né? Ou passaram. Eu entendo que nós temos que valorizar o operador da segurança pública. Esse carinho que ele está precisando. É a aproximação do legislativo com este operador, é a aproximação do legislativo, não nos momentos de crise. Eu sempre cito, Medina, três anos que eu fiquei na região Centro-Sul, a Costa Doce é carbonífera, nenhum deputado foi lá. Num momento delicado, eu tive PM baleado, eu tive PM ferido, não teve nenhuma autoridade do legislativo. Se eu for deputado estadual, se o povo acreditar no Coronel Quadros, o Coronel Quadros vai estar junto com seus operadores de segurança pública. O que o senhor acha, Coronel Medina? Seu comentário. Esclarecendo essa questão do capitão, do coronel, eu optei pelo nome político Capitão Medina em função de uma pesquisa que foi feita por um instituto e constatou que o Capitão Medina é mais conhecido do que o coronel. Então, também me sinto mais remoçado no posto de capitão, porque a gente viaja no tempo e numa idade que a gente tinha mais juventude, mas o entusiasmo permanece o mesmo. Polícia de Estado versus polícias de governo. É claro que a polícia tem que ser de Estado, com políticas de Estado, não desgoverno de políticos. Muito obrigado, capitão Medina. O presidente do Conselho Fiscal, o Coronel Vanin, para quem é que o senhor vai formular a pergunta? Vou formular para o Coronel Bonetti de novo. Coronel Bonetti, o senhor, quem vai comentar a sua resposta? Quem vai comentar? Quem o senhor escolhe para comentar a sua resposta? Comandante Nádia. Ok, fique à vontade. Coronel Bonetti, partindo de um conceito constitucional de polícia militar, enquanto polícia de preservação da ordem pública, quais as ações da Brigada Militar podem ser aperfeiçoadas no âmbito da prevenção? Bem, no âmbito da prevenção, considerando o termo polícia ostensiva, na realidade, o próprio nome já diz, polícia ostensiva. Quanto mais ostensividade, melhor. E isto é que a população quer, que tenha presença. E o que nós sentimos hoje? É a falta do policial. E não é uma coisa agora, faz um bom tempo que nós não vemos policiais na rua. Quando a gente vê viaturas e policial, a gente fica surpreso. Se nós formos no interior, e tenho andado bastante pelo interior, nós não encontramos polícia ostensiva. O que nós encontramos são viaturas aquarteladas e pessoas que eu não sei qual é o destino que são dados. Então, eu acredito que nós temos que lutar para que a polícia ostensiva seja efetivamente ostensiva, para que nós venhamos a cada vez mais retomar o nosso espaço, que nós acabamos por fazer outras atividades, abrindo mão daquilo que era da Polícia Militar. Por certo que o aumento do efetivo, o homem e a mulher na rua, fazem com que a prevenção seja mais efetiva. Além disso, o uso da tecnologia, câmeras que possam auxiliar a Brigada Militar na identificação de delitos, na prevenção também de delitos, são importantes. Então, homem mais tecnologia tem que ser aprimorados, intensificados e qualificados, principalmente na questão da prevenção. Muito bem. Presidente do Conselho Deliberativo, o Coronel Carlos Azeredo, para quem o senhor vai formular a pergunta? Coronel Quadros. Coronel Quadros não pode responder agora, porque já respondeu nesse bloco. O senhor pode escolher, vamos ver aqui, o Coronel Estivalete, o Coronel Freitas e o Capitão Medina. Coronel Freitas. Quem o senhor escolhe para comentar a sua resposta? Coronel Estivalete. Muito bem. Comandante, a criminalidade crescente é a maior causa de preocupação dos gaúchos.
causando diversos transtornos e mudanças dos hábitos de vida. Como o candidato entende que pode auxiliar a retomada da lei e da ordem na sociedade gaúcha? Eu tenho meu projeto de mandato. Ali eu me uso, e eu está nas redes sociais, está no Facebook, vá no Facebook, Comandante Freitas, e ali está apresentado todo o trabalho que a gente tem, que a gente quer apresentar, que a gente quer desenvolver, decorrente desses 35 anos de serviço na instituição, né? Então, basicamente, respeitando as polícias, como eu já descrevo ali, construindo presídios e uma participação da sociedade. A sociedade tem que participar, a sociedade tem que fazer a parte dela também, já tem feito muito, em apoio à instituição Brigada Militar e às outras polícias como um todo isso aí. Se nós não nos unirmos, se nós não tivermos polícia na rua e bandido na cadeia, nós não vamos ter segurança pública. E é a fase 1. Segurança pública é tipo videogame. Não adianta começar na fase 3, 4, 10, desarmamento, discriminação das drogas, liberação de drogas. Nós temos que iniciar com a fase 1 de um jogo. Polícia na rua, forte, bem remunerada, bem instruída, proativa e bandido na cadeia. Essa é a nossa meta como deputado estadual. Parabéns, comandante Freitas. Eu acho que esse caminho, esses especialistas, como disse o Bonetti aqui, eles deviam saber o que é o direito administrativo da ordem pública. Quando nós fazemos uma revista na rua de alguém, nós dizemos que estamos fazendo a prevenção. Já os penalistas dizem que nós estamos fazendo o quê? Uma repressão. Ora, pelo amor de Deus. Nós somos pela ordem pública, pelo direito administrativo da ordem pública. Temos que fazer o quê? A prevenção. Como é que se faz prevenção? Trabalhando, mostrando serviço e estando nas ruas. E isso é o que está faltando realmente. Política séria. É que ela é entregue na mão de políticos profissionais. Aliás, esse Sartori não devia nem passar perto. Nem sabe o que é segurança pública. Muito obrigado. Foi a pergunta e foi o comentário, não é isso? Muito bem. Agora o Coronel Beck, nosso vice-presidente, para quem é que o senhor pergunta? Para o Coronel Stivaletti. Há 30 anos atrás, um grupo de oficiais liderados por mim na ocasião, fundávamos a associação. E naquela ocasião, nós já propunhamos que o comandante da corporação fosse eleito por lista tríplice. A partir de lá, outras instituições, Ministério Público e tantas outras adotaram esse modelo, e nós não. Então, eu pergunto ao candidato se ele é favorável a uma lista tríplice para a escolha do comando geral da corporação. Bom, primeiro fazer uma brincadeira, um trocadilho aqui. Eu era oficial de dia quando o senhor se apresentou preso lá, viu? Mas, que pena. E nós o tratamos bem, né? Mas totalmente favorável. Em 2014 eu fui candidato a governador com o número 28, agora eu sou 90-190. Stivaletti, 90-190. A nossa proposição era para o Detran, para o IGP, para que o governador, não que o Sartori escolhe os amiguinhos dele. Não, lista tríplice, tranquilamente. Fechamos gênero, número e grau. A tropa tem que escolher. O comandante da brigada delimita lá as leis e vê quem, se é o seu conselho superior, se é a oficialidade, as associações, a nossa associação acho que deveria ter uma participação também, mas totalmente favorável. Acho que temos que fazer com que o governador escolha aquilo que a tropa quer. Coronel Bonetti, para o seu comentário. Bem, eu acredito que a Associação dos Oficiais tem uma responsabilidade muito grande, porque ela representa a Brigada Militar e representa os bombeiros. Nós vimos que a associação, hoje, precisa correr na Assembleia e descobrir alguém que atenda. Nós temos que ter deputado estadual e, para isso, vai ter lá o 22.190, Coronel Bonetti, que vai atender a associação sem marcar a agenda. E, para isso, além de termos um deputado estadual, nós temos que ter uma ligação com o deputado federal. Muito obrigado, Coronel Bonetti. Muito agradecido. Agora me restou perguntar para o capitão Medina e quem vai comentar é o Coronel Quadros. Nessa linha que o Coronel Beck acabou de fazer a pergunta anterior, capitão Medina, há muito tempo nós não temos um representante no Legislativo Estadual de um membro da categoria de nível superior da Brigada. Por isso há tanta expectativa do nosso quadro social no sentido de saber do senhor de que forma o candidato integrante da categoria de nível superior poderá contribuir com a entidade estando na Assembleia.
A nossa participação na Assembleia, com o poder do voto de quem nos assiste nesse momento, seja ele militar ou civil, vai ser 100% de portas abertas para qualquer pessoa que nos procurar, principalmente o cidadão que for nos encaminhar questões policiais. Mas, evidentemente, que as associações de oficiais e praças da Brigada terão o gabinete sempre de portas abertas. Obviamente, a análise do currículo dos que pretendem a deputação estadual, aqui na Brigada Militar, todos nós nos conhecemos, sabemos quem tem melhores ou piores condições de assumir esse compromisso com o praça, o oficial que está nos assistindo. O meu gabinete, eu já disse, não vou aceitar CC nenhuma do governo, eu quero independência total para representar a associação dos oficiais, ouvindo tudo que as associações de oficiais, do bombeiro e de praças da Brigada, levar para que nós tenhamos voz ativa na Assembleia Legislativa. 100% toda a estrutura do gabinete à disposição dos órgãos técnicos, que são a Associação dos Oficiais da Brigada, subtenentes e sargentos e cabos e soldados. Saberemos honrar essa confiança de todos os gaúchos que estão atormentados aí por a bandidagem que prospera em todas as ruas. E hoje, na atual legislatura, nas anteriores, não tem nenhum deputado, senhoras e senhores, nenhum que tem a vivência que todos nós aqui temos dentro da Brigada Militar. Então, escolhe entre nós um para representar bem e, repito, com independência. Obrigado por seu comentário, Coronel Quadros. Meus amigos, 12,190. Eu estava com você no tiroteio. Alguns meses atrás eu estava com você no tiroteio. O meu gabinete na Assembleia Legislativa estará sempre pronto para receber os operadores da área da segurança pública. Os operadores da área de segurança pública, bombeiro, IGP, SUSEP, Polícia Civil e Brigada Militar. Os heróis anônimos, não tem hora, não tem dia, estarei à disposição como fiz os meus 35 anos de serviço. Quando explodiu um banco em Mariana Pimentel às 3 horas da manhã, eu estava lá, dando apoio para o meu policial. Muito obrigado, muito agradecido, Coronel Quadros. Com isso, nós encerramos o terceiro bloco e passamos ao quarto bloco. O quarto bloco é um bloco mais tranquilo, me parece, porque cada um de nós que representamos a Associação de Oficiais faremos uma única pergunta para o candidato, sem comentário, sem réplica, sem tréplica. O candidato responde esta pergunta em 1 minuto. E, uma vez que os 6 candidatos tenham respondido, nós vamos passar a uma outra etapa deste quarto bloco, que são as considerações finais de cada candidato, e aí terão 2 minutos para as considerações finais. Então, nós vamos iniciar com o presidente do Conselho Deliberativo, Coronel Azeredo. O senhor fique à vontade para perguntar, escolha o candidato que vai responder. Pegue o microfone, por favor. Eu vou perguntar para o Coronel Bonetti. Como o candidato entende que a legislação estadual pode avançar para aprimorar a autonomia orçamentária da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares? Olha, a questão da autonomia financeira é um problema que nós deixamos no passado e nós mesmos entregamos. E o Coronel Azeredo sabe muito bem, porque trabalhou bastante nesta área, e sabe que nós perdemos esta autonomia por vontade nossa e que, com o passar dos anos, nós não tivemos ninguém que retomasse. Não houve nenhuma figura que quisesse retomar e pensasse no orçamento melhor para a segurança pública, principalmente para a Brigada Militar. Nós sempre estamos recebendo migalhas. Nós temos agora um projeto que foi a nível nacional, que vem um recurso destinado à segurança. Algumas áreas da segurança receberam e outros não receberam por descuido nosso. Então, nós temos que batalhar na Assembleia Legislativa para que o orçamento, que a parte orçamentária do Estado, se preocupe com segurança, porque segurança é caro. Muito obrigado, Coronel Bonetti. Pergunta o Coronel Vanin. Quem vai lhe responder, Coronel Vanin? Perguntar o Capitão Medina. Fique à vontade, faça a pergunta.
Na condição de membro de uma carreira jurídica militar de Estado, o candidato entende que a remuneração dos oficiais deve ter como parâmetro das demais carreiras jurídicas de Estado? Coronel Vanin, naturalmente, nós temos que valorizar todos os servidores, né, começando pelo soldado da Brigada Militar. Está lá na linha de frente, defendendo a comunidade, junto com os graduados, homens honrados que, sob nossa liderança e comando digno, devemos dar a eles todo o amparo. E como uma carreira superior, de nível superior, naturalmente, eu penso que ela deva ser valorizada à altura. E o governo ter pessoas independentes para defendendo o melhor para a população, que é uma carreira de Estado e não de governo, onde o oficial e o praça não se renda a cargos de confiança aí para melhorar a sua remuneração. Temos que trabalhar para que todos nós, do soldado ao coronel, sejam dignamente valorizados. E aproveito aqui para dizer que, às vezes, essa indignação não é raiva que tem o coronel Estivalete. Ele fala com mais força, como eu falo, expressando a nossa indignação com o atual governo. Bom, agradecemos ao capitão Medina, né? Mas antes bom, vamos encerrar agora, né, presidente, e vamos passar a pergunta imediata para o último. E aí eu vou escolher o coronel Quadros. Coronel Quadros, a demanda que eu vou lhe apresentar diz mais respeito a nível federal, né? Existe uma lei orgânica das PMs que desde 2001 está no Congresso, já passou por todas as comissões. E nessa lei, inclusive, reestrutura a carreira das PMs, partindo, no caso dos oficiais, de aspirante até coronel. Quando se fez a carreira jurídica aqui, eu estava nela, nós não tínhamos outra maneira de enquadrarmos na carreira jurídica a partir do posto de capitão. Então, quanto às ideias que insistem em retornar de tempos em tempos no que diz respeito com o quadro de oficiais administrativos, e nessa linha o retorno do CSPM a formar não capitães, mas aspirantes ou tenentes, o que o candidato pensa do assunto? Eu tenho um posicionamento, eu apoio o capitão Medina, eu acho que nós temos que valorizar os nossos servidores. Eu vejo que essa mudança que aconteceu na Brigada, no meu pensamento, de capitão, bacharel, nós perdemos a fiscalização na rua. Quando nós entrou dentro da Brigada como capitão e nós perdemos a fiscalização, porque esse capitão que entrou na Brigada, ele já entrou com uma idade bem avançada. Eu defendo, vou retornar ao que nós tínhamos antes, como foi a academia antigamente, o cara se formar em bacharel, formar bacharel em Direito, durante a faculdade, e fazer os cursos de pós-graduação, doutorado e mestrado. Seria o CAO e o CEPGESP. Né? Essa é uma posição minha. Nós também temos que rever o nosso soldado, porque o nosso soldado, hoje, ele não está sendo valorizado. O servidor da área da segurança pública, hoje, ele não está sendo valorizado. Muito obrigado. E ele tem que ser valorizado. Muito obrigado, Coronel Quadros. Importa fazer a pergunta agora para a comandante Nádia. Comandante Nádia, existe um movimento nacional de candidaturas de militares, tanto ao Parlamento Federal quanto estadual. Por que você acha que o eleitor deve votar em um candidato com experiência na segurança pública? Exatamente por isso. Porque quem trata de segurança pública não são os ditos especialistas, mas quem trabalha diuturnamente colocando a mão na massa na segurança pública. Aquela pessoa que tem o conhecimento mais do que teórico. Nós não precisamos de teóricos de guerra, nós precisamos daquelas pessoas que estão no fronte todos os dias. Quero dizer mais aqui, Coronel Frota, que eu não tenho medo das críticas pelo que eu faço ou pelo que eu defendo. Eu tenho medo daquelas pessoas que nada fazem ou que apenas atacam. E nós, sim, militares das mais diversas áreas, seja das Forças Armadas ou das Polícias Militares, temos todo o direito de estarmos no Parlamento, que é onde é o local que nós podemos trabalhar a respeito da segurança pública e valorizar as nossas polícias. Portanto, cada vez mais temos que ter a pessoa que tem o conhecimento da segurança pública no Parlamento. Coronel Azeredo, o senhor tem duas indicações para lhe responder, ou o Coronel Freitas ou o Coronel Estivalete. Quem o senhor escolhe? Eu vou escolher o Coronel Estivalete.
Fique à vontade e formule a pergunta. Coronel Estivalete, qual a opinião do candidato em relação à permuta dos próprios da Brigada Militar? Excelente pergunta. Eu fui comandante da Escola de Educação Física e há muito tempo o Zafra nos procurava ali. Eles querem fazer uma ponte ali, ó, entre o bombeiro e a escola. Isso aí não deve existir. Mas eu só quero lembrar uma coisa séria, que foi por acaso que nós entregamos próprios. Não, foi o Super Schirmer que fez isso. Ele e a Fátima Schirmer sempre estiveram no governo. O Simão, viu? A vereadora aqui. No governo Simão, ele foi secretário da Fazenda. E a mulher dele na Casa Civil, ganhando 60 mil por mês. Dali a 20 anos, com o Brito, ele é secretário, chefe da Casa Civil, e a mulher dele na Casa Civil. Mais 60. Todo esse tempo. Agora ele está aqui e a mulher dele está na Secretaria da Justiça, onde estava com a vereadora antes. Será que é só o Super Schirmer que pode? Esse é o nosso problema. Os próprios têm que estar na nossa mão, nós é que temos que dizer, e não esses profissionais. Esse rapaz ele devia estar preso. E o Sartori, quem sabe, vai junto com ele daqui uns dias. Para casa, Sartori. Vai para casa. Coronel Vanim, o senhor tem o Coronel Freitas para responder. Coronel Freitas, o candidato entende que os comandantes gerais devem ter status de secretários de Estado, tal qual em outros 11 estados da República? Eu entendo que sim. A função de comandante da Brigada Militar e, paralelamente a ela, a função de chefe da Polícia Civil, elas têm uma representatividade, uma independência técnica muito grande. Daí, sim, essas funções, ou no caso, a pergunta como toda do comandante-geral, que, por óbvio, a função que eu desempenhei, sim. Muitas vezes o secretário é um ente que tem ali para harmonizar ou fazer uma política de governo. O comandante-geral, nomeado ou escolhido por uma lista tríplice, ele tem que ter acesso direto ao governador. O governador é o nosso comandante em chefe. E o comandante-geral, sempre, de maneira técnica, vai se portar ao governador para apresentar as demandas sem intermediários, sem outros caminhos a fazer, que não seja a conversa com aquela pessoa que foi eleita pelo povo. Principalmente mostrar, apresentar qual é a situação da instituição, quais são as demandas da instituição e o que tem que ser feito ou não feito para que a Polícia Militar, a Brigada Militar, seja menos forte. Pelo contrário, engrandecer a corporação. Muito obrigado, Coronel Freitas. Nesse momento, os candidatos, cada qual tem direito a 2 minutos para suas considerações finais. Eu comecei pela ponta de lá, com o Coronel Estivalete. Vou começar pela ponta de cá, com o Coronel Quadros. Por gentileza, o senhor tem 2 minutos. Coronel Quadros, contestador, brigão, pelo duro. Nos meus 35 anos de serviço, oficiais que estão aqui nessa mesa sabem que o Coronel Quadros sempre teve de frente para o crime. O Coronel Quadros não esteve atrás de um birô. O Coronel Quadros estava com você, com o soldado, com o inspetor, com o investigador, com o agente penitenciário, combatendo o crime de frente. 3 horas da manhã, o Coronel Quadros estava na rua, junto com você. O Coronel Quadros está se colocando à disposição. E quem me conhece sabe que eu não ia ser político. Eu não tinha pretensão nenhuma de ir para a política. Eu estou vindo para a política porque eu enchi o saco de ouvir políticos, deputados estaduais, deputados federais, demagogos, abraçando a brigada. Dentro do 9º BPM, em 2016, um deputado estadual queria derrubar a Previdência nossa. E eu me posicionei no aniversário do 9º. O Coronel Freitas se lembra dessa situação. E eu me posicionei para esse deputado. Inclusive, ele era do meu partido. Quero deixar bem claro isso aí. E eu me posicionei para ele e pedi para ele sair do batalhão, porque era a casa do povo brigadiano, que ele era contra a Previdência. O Coronel Quadros não tem meias palavras. O Coronel Quadros não sabe falar a palavra bonita. Mas uma coisa o Coronel Quadros pode prometer para você. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. Coronel Quadros é a mudança. 1290. 24 horas ao lado dos meus combatentes. Muito obrigado, Coronel Quadros. Vamos ouvir os 2 minutos de considerações finais do capitão Medina. Quero cumprimentar a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, na pessoa do seu presidente, o Coronel Frota,
que muito bem nos conduz, como líder nato que o é, ao lado do querido amigo, irmão, comandante, nosso líder maior, Coronel Beck, que faltou esclarecer ali, quando o Coronel Estivalete disse que o coronel chegou preso lá, ele chegou preso porque propôs fundarem esta associação, de forma independente. E quando os picafumos, tenente da época, eu estava entre esses tenentes, chegou lá para apoiar o Coronel Beck, ele, um debreque brasileiro, nos dispensou, disse, vão para casa, guris, vão para casa, jovens tenentes, porque aqui só tem um para ser preso, que sou eu. Então, faltou esse complemento, Coronel Estivalete. Quero dizer ao associado, ao oficial, ao praça, ao cidadão civil que está nos assistindo, que esta combatividade nós queremos, eu quero levar para dentro da Assembleia Legislativa com 30 anos de vida pública, ao lado da comunidade rio-grandense, defendendo o cidadão, mesmo com o risco e o sacrifício da própria vida. O Coronel Freitas, aqui presente, como comandante-geral da Brigada Militar, no final da minha carreira, me concedeu a estrela de reconhecimento da Brigada Militar, e esta medalha, por ato de bravura, não é medalha política aí, distribuída à torta e à direito, tem um processo publicado em Diário Oficial, em que podia ter morrido, graças a Deus, e aos praças que estavam junto comigo, sobrevivemos defendendo a sociedade gaúcha. E me perdoem se eu me entusiasmo e falo mais alto para ti que está nos assistindo, é porque é preciso dar um basta. Por exemplo, nesta política do gringo está certo, o gringo está errado. É por isso que eu quero o Jairo Jorge lá, de governador do estado, porque ele faz campanha propondo soluções. O Rio Grande do Sul tem soluções, não falando Muito em crise obrigado. como ele fez. Muito agradecido, Deus capitão. nos ilumine, nos proteja e Muito guarde. obrigado, 43017. Capitão Medina, muito obrigado. A comandante Nádia, com a palavra, assegurados seus 2 minutos. Eu sou a comandante Nádia, 15190. Eu quero estar na Assembleia Legislativa para fortalecer a nossa instituição. Somos de Estado e não de governo. Eu quero estar lá para valorizar os nossos policiais militares. E mais do que isso, proteger a sociedade gaúcha que clama por mais segurança. Assim como no meu gabinete hoje, na Câmara de Vereadores, está aberto para todas as pessoas que ali entram, assim estará o meu gabinete na Assembleia Legislativa. Além do mais, quero informar que em 1 ano e meio aprovei 2 projetos que hoje são leis aqui em Porto Alegre, e os 2 voltados para a área da segurança pública, valorizando o nosso policial militar e fazendo com que a sociedade também entenda que a responsabilidade da segurança pública perpassa por todos nós. Enquanto eu for útil, enquanto eu puder te ajudar, enquanto a minha voz amplificar a tua voz, eu vou estar na política fazendo o que a gente sabe fazer melhor. Segurança pública, proteção das mulheres e cuidando dos nossos empresários, que necessitam, sim, de um Estado que não esteja todo o tempo atrapalhando os empresários e seja parceiro desses empresários que tanto fazem bem para o nosso Estado. Parafraseando Olavo Bilac, aquele que não cultua a palavra não pode se servir das ideias. Aquele que não cultua a segurança pública não pode se servir da Brigada Militar. Eu sou da Brigada Militar, tenho 27 anos de atuação e sei como fazer segurança pública. Comandante Nádia, 15190. Muito grato, comandante Nádia. Vamos ouvir por 2 minutos, para suas considerações finais, o Coronel Bonetti. Bem, eu acredito que este momento foi um momento muito importante, propiciado pela Associação dos Oficiais Superiores da Brigada, que envolve praticamente toda a segurança pública, principalmente Brigada e Bombeiros. Eu sou candidato da segurança pública, faço isso com muita tranquilidade, não sou jovem, mas sou candidato novo. Vocês têm ouvido muito que nós temos que fazer mudanças, mas mudança não quer dizer que nós temos que ser jovem para que seja feita essa mudança. Eu estou com 17 anos na reserva e nunca me afastei da Brigada Militar, porque eu nasci dentro da Brigada, tudo que eu tenho é graças à Brigada Militar e convivência com os brigadianos. Me sinto muito honrado em conviver com os brigadianos. E quero dizer
que não basta ser deputado estadual. Tem que ser deputado estadual tendo uma ligação muito boa com um deputado federal para que dê continuidade, porque as coisas vão segurando no Estado se nós não tivermos uma extensão lá junto ao deputado federal. E eu estou 22.190, Coronel Bonetti, acredito que é um voto com segurança. Eu até achei que tinha terminado o meu tempo, mas foi um copo que bateu, mas eu quero dizer que eu não me assusto com o copo e não me assusto com o que está acontecendo. Eu acredito que nós podemos mudar, tendo um deputado estadual que vá trabalhar pela segurança pública e que saiba dizer o que está necessitando na segurança pública. E não nós elegermos pessoas que de 4 em 4 anos nos aparecem para dizer: eu sou candidato que vou defender a segurança. Defende a segurança, educação e saúde. E depois esquece da saúde, da educação e da segurança pública. Obrigado, Coronel Bonetti, 22.190. Obrigado, Coronel Bonetti. Para suas considerações finais, o Coronel Freitas. Caro eleitor gaúcho, caro eleitor brigadiano, você tem a oportunidade, mais uma vez, de eleger um candidato da Brigada Militar. E eu me apresento a você. Comandante Freitas, 11.190. Polícia na rua, bandido na cadeia. E até faço mais uma consideração, família feliz. Bandido com a polícia na rua e o bandido na cadeia, nós vamos estar felizes, sim. Peço o teu voto. Eu tenho as experiências, todas as experiências na área operacional de inteligência. Sempre na Brigada Militar. Nunca passei à disposição de nenhum outro órgão. Sempre na Brigada Militar. Tenho a experiência de 3 anos e meio também na área de saúde da nossa instituição. Conheço também as mazelas dessa área tão crítica do nosso Estado. Posso ajudar. Tenho capacidade para ajudar. Tenho os valores necessários, a postura para poder, em nome da Brigada, em nome dos brigadianos e brigadianos, conquistar maior respeito perante a comunidade gaúcha e principalmente para qualquer governo eleito e principalmente junto a todos os membros da Assembleia Legislativa. Confie em mim, como confiaram, eu venho confiando já a mim há 35 anos. A camaradagem, a alegria, a postura, a seriedade, a experiência que me fazem da minha característica pessoal como profissional de polícia ostensiva, esta mesma seriedade levarei para a Assembleia para bem representar a nossa instituição e, principalmente, o povo do nosso Rio Grande do Sul que clama cada vez mais por segurança. Mostrar para ele que os órgãos da segurança pública, eu vou trabalhar para todos eles, tenham a dignidade, tenham o respeito dos governantes, do legislativo, de todos os poderes constituídos e, principalmente, o reconhecimento da população pela qualidade dos serviços que prestam ao povo gaúcho. Obrigado, Coronel Freitas. Coronel Estivalete, seus 2 minutos assegurados. Nós estamos vivendo aqui um momento sublime, diferente, sendo recebido pela associação, pelos presidentes. E eu quero dizer para vocês, para os senhores, né, que um de nós, os 2, 3 aqui, essa mesa, que os senhores hoje nos convidaram, nós vamos convidá-los para estar lá na Assembleia conosco. Quem de nós estiver, com certeza vai estar. Pode ver que todos os candidatos são realmente comprometidos com a segurança, porque a maioria escolheu 190. Né? O mais habilidoso foi o capitão Medina, escolheu 17. Claro, Bolsonaro, né? Bem que tu fez, viu, Guri? Tá bem, escolheu bem. O 17 também é segurança. Eu sou gaúcho e brigadiano. Meu trabalho vai ser pela segurança. Por isso eu voto Bolsonaro 17. Mas quero dizer, e quero falar bem sincero, que nós só conseguimos fazer se nós fazemos segurança todos os dias. E não só em ano de eleição, não só na hora do pega pra capar que vai pedir voto. E digo mais, meu abraço carinhoso para ti, Sartori, vai cuidar da senhora, sua mãe, o senhor que disse que ela é uma querida, e eu também acho que é. O seu tempo aqui, senão você vai acabar com todo o Estado. Forte abraço para ti. Aliás, 90.190 para ti. Se precisar da brigada, liga, pode ligar até a cobrar. Liga lá. O Estivalete vai usar o 90.190 por isso. Mas como cidadão, Sartori, nós todos aqui, qualquer um vai te atender bem, porque os oficiais da brigada têm essa pleiade. Pena que tu não pensou assim. O senhor não pensou isso. O senhor pensou só nos seus. Continua a mesma panela do PMDB desde 84, desde 80 que eu conheço.
Muito obrigado. 90-190. Gaúcho de valor. Muito bem. Esse é o momento da Associação de Oficiais formular o agradecimento a cada um dos senhores, a senhora, comandante Nádia, pela coragem, pela representação que os senhores fazem da categoria de nível superior da Brigada Militar. Nós estamos aqui reunidos, o fundador da nossa associação, Coronel Beck, nosso vice-presidente, com o presidente do Conselho Deliberativo, Coronel Azeredo, com o presidente do Conselho Fiscal, Coronel Vanin. Esse realmente é um momento histórico para nós. Os senhores sabem que nós assumimos essa gestão em 2014, testa da Associação de Oficiais. E desde lá, a nossa preocupação sempre foi traduzir o pensamento do oficialato gaúcho da maneira mais genuína possível, ouvindo a todos através das Assembleias Gerais Extraordinárias, onde nós conseguimos traduzir quais são os anseios da categoria do oficial da Brigada Militar. E os senhores sabem que a mudança do pré-requisito de ingresso de bacharel em Direito, ocorrida há 22 anos atrás, 1997, fez com que uma coisa muito evidente passasse a percorrer o Estado do Rio Grande do Sul, a sociedade, mas em especial os poderes constituídos, as lideranças, os formadores de opinião, no sentido de perceber que a nossa carreira jurídica, primeiro ela vem em benefício do cidadão, da sociedade, porque nós constituímos a única carreira que decide em tempo real, que em tempo real faz a tutela da vida, a tutela da liberdade, a tutela do patrimônio, dos bens mais preciosos que as pessoas possuem. Então, isto traduz o pensamento da Associação de Oficiais, que em muitas ocasiões pode convergir no todo com aquilo que os senhores disseram aqui, mas eventualmente pode divergir numa ou outra circunstância. Nós pugnamos aqui pela remuneração na forma de subsídio, nós pugnamos aqui pela gratificação de substituição horizontal, que vai retirar o capitão, o nosso início de carreira, dessa situação lamentável, onde recebe muito menos do que um delegado de polícia, tendo o mesmo pré-requisito de ingresso, fazendo uma formação mais demorada de 2 anos e tendo uma qualificação que é exigido na decisão em tempo real, eu repito. Nós temos que pensar não só na gratificação de substituição horizontal, mas também na dedicação exclusiva, uma gratificação de dedicação exclusiva, por que não? Nós temos aí que nos preocupar com a carreira do oficialato, também dos praças, mas nós estamos aqui na Associação de Oficiais. Eu preciso dizer que hoje um capitão leva 8, 10, 12 anos na condição de capitão, não há fluidez na carreira e nós estamos aí experimentando uma situação onde sequer a frequência e as datas das promoções são obedecidas. Então, senhores, naquilo que tem a ver, por exemplo, com a fiscalização, com a efetividade na rua, ou até com alguma memória afetiva que todos nós temos aqui de termos sido aspirantes ou tenentes, na verdade nós nunca tivemos o posto de capitão completo em seu quadro organizacional desde a criação. Então são valores aqui que a Associação de Oficiais recolhe diariamente através do anseio do capitão, através do anseio do major, do tenente-coronel e do coronel, não só da ativa, mas também da reserva. A remuneração por subsídio, por exemplo, é uma garantia de integralidade e paridade. Isso é benéfico, pois nivela um pagamento adequado ao longo de toda a carreira e não só no final da carreira, permite a construção de um patrimônio durante toda a carreira. Então, estas, muitas vezes, são afirmações que faz o presidente da Associação de Oficiais e que, eu vou ser muito franco aos senhores, eu defendo de manhã, de tarde e de noite, ainda que em muitos momentos em conflito pessoal, porque, na verdade, eu represento um coletivo. E desde que nós assumimos, nós que aqui estamos, desde 2014, para ser bem específico, nós tiramos o verbo da primeira pessoa. Não tem mais o eu, não tem mais o personalismo, não tem mais aquela busca, senão a busca coletiva, que é a busca dos senhores aqui. E neste momento eu me vejo na obrigação moral, intelectual e de justiça
de dizer a todos os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que são os nossos telespectadores, que sim, a comandante Nádia citou o Olavo Bilac, é o que eu tenho dito aqui também. De 4 em 4 anos surgem pessoas que são, assim, os defensores da segurança pública. Não são. Os defensores da segurança pública são os senhores e a senhora que aqui está, que durante 35 anos, na média, fizeram o dia a dia da segurança pública. Portanto, eu tenho obrigação de dizer ao senhor e à senhora que está me ouvindo que vote no Coronel Quadros. Vote no Coronel Quadros, no PDT, no 12190. Tomara que me socorra a memória de eu dizer o número de cada um dos senhores. Vote na comandante Nádia, que é o 15190. Porque conhecem segurança pública. Vote no comandante Freitas, que é o 11190. E aqui me socorre o meu assessor. Vote também, o senhor e a senhora, vote no capitão Medina, que é, deixa que eu vejo aqui, capitão Medina, o 43017. Vote no coronel Bonetti, deputado estadual, 22190. O senhor e a senhora, se estão de fato preocupados com segurança pública, eu vou repetir, vote no coronel Stivalete, que é o 90190. Votem. Votem nessas pessoas que estão nessa sala, porque essas pessoas que estão nessa sala fazem jus à vocação de inserção social que a Brigada Militar traz no seu gene, que traz no seu DNA. Todos aqui, eu não tenho a menor dúvida de dizer, sempre buscaram o coletivo, o interesse do todo, antes mesmo de verificar os seus interesses e a sua situação funcional ou pessoal. Portanto, nós estamos assim no momento histórico, Coronel Beck, Coronel Vanim, Coronel Azeredo, recebendo aqui as pessoas que têm toda a condição de carrear os votos da totalidade dos gaúchos que se preocupam com segurança pública. O senhor e a senhora, se tem medo, se seu filho sai à noite num sábado para se divertir e não sabe se vai voltar ou não, incólume, tem obrigação de votar nestes 6 candidatos que aqui estão. Obrigação, ou a sua fala sobre segurança pública não é genuína, não é real, ela não se socorre, não se fundamenta em uma circunstância de real interesse por segurança pública. Os senhores nos orgulham, nos enchem de esperanças, nos enchem de coragens. Nós temos a certeza que não só a Associação de Oficiais, mas as entidades dos praças, dos policiais civis, dos agentes penitenciários, daqueles que labutam segurança pública, mesmo nas instituições federais que têm assento aqui no estado do Rio Grande do Sul, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos têm obrigação de encontrar numa candidatura dos senhores à representação na Assembleia Legislativa, que nós temos certeza de que teremos os gabinetes abertos, de que a valorização não será só um discurso, de que o vencimento a partir da guerra de cada um dos senhores junto conosco pode até não ser exitosa, porque a caneta do governador é do governador. Agora, nós sabemos que vamos encontrar nos senhores e na senhora a valorização que a segurança pública merece tirar do discurso e passar à prática. Muito obrigado, Coronel Quadros, pela sua coragem de nos representar. Comandante Nádia, Coronel Freitas, de igual forma, muito obrigado. Muito obrigado, Capitão Medina, Coronel Bonetti, Coronel Stivalete. Os senhores honram a Associação de Oficiais, honram o Estado do Rio Grande do Sul, e os gaúchos têm esperança de que a segurança vá mudar para melhor a partir da eleição de cada um dos senhores. E que Deus nos proteja a todos. Muito obrigado pelas suas presenças na Casa dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.